Deixa eu ver esse mano a mano da TNT. E promete grandes discussões, tá? Promete grandes discussões. Já fizemos um Crias do Século neste mano a mano. E aí, a gente vai fazer de novo, envolvendo agora Crias do Século do Flamengo contra Crias do Século do Vasco da Gama. Só nesse século, não é? Surgiram no passado e jogaram no século passado e neste. Como já fizemos em outro programa e acho que vocês não conseguirem entender. Tem que ficar claro, porque senão já ia ficar puto aqui. Já ia ficar puto. Porque, pô, tem vários pitbull meu aqui que não vão estar na lista, então, né? Beleza, já entendi. Entendeu muito bem. Okay. Então, dessa vez é só quem surgiu nesse século. É bom explicar. Que jogou nesse século, obviamente, também, né? Não tem como ter surgido nesse e ter jogado no outro. Roda a vinheta pra começar. Vamos lá, o Renato, Hugo Souza ou o Lucão? Vai. Porra, gente, não tem debate. Aqui é muito neneca. Já vamos começar de poupa-tempo, né? Acho que o Lucão é bom goleiro, inclusive ele acaba de sair do Bragantino, acho que ele vai pra Portugal pro lugar do goleiro. Ele vai pro Gil Vicente pra substituir o André, o que foi pro Flamengo. O Flamengo tá trazendo que é o André, se eu não me engano é isso. Andrew. Que eu tô curioso pra saber como é que fala, inclusive. Deve ser Andrew. É isso, ele tá indo pro time do Andrew, que é o Gil Vicente. Gil Vicente. Então o Hugo é o goleiro já mais rodado. Acho que o Lucão tem potencial pra ser um grande goleiro. Mas saiu do Red Bull, vamos ver se vai jogar lá agora. Então, Hugo, que inclusive fez esse movimento, né? Foi pra Portugal e depois voltou. Para com essa seu Vicente, cara. No sentido de não ser mais neneca. Poxa, que bonitinho. Mas que é legal. Mas acho que o Hugo é mais pronto, mais preparado, assumiu a camisa muito pesada depois da saída do Cássio, deu conta do recado. Poupa tempo aqui, né, gente? O Alan. Importante pra ele essa saída. Ele foi muito criticado no Flamengo, mas muito pelo que fazia com o pé, né? Sim. Wesley ou Alan? Aqui já é mais interessante, porque a gente não pode ter memória curta. O Wesley, ele tá se transformando num grandíssimo jogador. E ele pode virar, mano, um cara que daqui a uns anos a gente vai olhar pra ele e vai falar, mano, pica das galáxias, pô, absurdo que ele virou e tal, e ele tem potencial pra isso. Aliás, o Wesley, quando eu era criticado no Flamengo, aqui na minha live eu já falava sobre todas as valências que ele tinha e sobre o potencial que ele já demonstrava. Agora, o Alan, a gente já tá falando de um cara que ele fez a carreira dele, né, mano? E, mano, a carreira dele surge no Vasco bem pra cá. Pô, é campeão da Copa do Brasil, é segundo lugar no Brasileiro, é terceiro lugar na Sul-Americana, participa do melhor ano do Vasco dos últimos 25 anos. Ele sai, rapaziada, ele joga no Napoli de forma extremamente consolidada, titular absoluto. Ele joga, se eu não me engano, no Everton de forma extremamente consolidada, titular absoluto. Ele tem passagem pela seleção brasileira, então, cara, pra mim o Wesley, ele pode vir a ser maior do que o Alan, tá ligado? Ele tá numa crescente na carreira, ele é muito pica e ele tem todas as valências necessárias pra continuar evoluindo. Eu sou fã dele. Só que eu acho que como o Wesley tá começando e o Alan, ele teve uma carreira muito pica, por mais que muitas pessoas esqueçam, nesse aqui eu já tendo a votar no Alan, mano. Se no primeiro eu achei poupa tempo pro Neneca, esse aqui eu achei disputado pra caralho. Só que eu acho que o Alan foi muito pica. Alan que é volante, mas que era lateral. E é Alan mesmo. E aí a avaliação é no volante? Aí fica aí a dúvida. Pode avaliar ele como lateral, pode avaliar ele como volante. Ao longo da carreira dele jogou em várias posições. E obra. Jogador, vida e obra? E vida e obra acho que é o Alan, né? O Wesley acho que ainda tem um caminho a ser trilhado, que a tendência é ser boa, acho que tem potencial, algumas coisinhas a melhorar e tal, mas tem muito potencial. Mas acho que o Alan tem uma carreira consolidada na Europa. E jogou bem por onde passou, enfim. Menos aqui no Botafogo, que não consegue muito, mas Alan. Você vai ganhar essa. Então, é muito louco. Se eu fosse comprar hoje, se eu fosse os dois na mesma época, pegar um lateral, eu acho que o Wesley é melhor lateral que o Alan. Não, mas o Alan. Lateral, sim, mas é porque mas o Alan é mais jogador que o Wesley. Eu acho que o Wesley pode chegar num nível. Pode ser até maior que o Alan, tá ligado? Só que aí a gente tá debatendo um cenário hipotético, né? Bom, o que o Alan jogou no Napoli era um negócio absurdo, pô. Absurdo. Absurdo, gente. Ele, Jorginho e Hansik, não era esse o trio de meio de campo. Timaço, por sinal. O Alan é mais jogador, mas eu vou votar no Wesley. O certo era
A gente botar o Wesley nessa lateral, né? Pensando bem agora. Sendo lateral? O certo era aí. Que aí botaram o debate pra lateral, né? Aí... Tá, vou te ajudar então. O Wesley é o voto. Natan ou o Luan? Assim, eu acho que nem o torcedor do Flamengo vai ficar puto, porque eu acho essa aqui eu acho nivelada por baixo, só que o Luan acabou tendo mais títulos na carreira, né? Fez ali suas patetadas e tal, mas eu acho que ele, enfim, né, nesse duelo aqui ele leva. Natan, Luan? Cara, o Luan... É bom que as fotos estão aparecendo aí pra vocês, aí você sabe explicar diretamente. O Luan é o do... Gente... Palmeiras, campeão no Palmeiras, Isso, mas criticado no Palmeiras, eu acho que, inclusive de maneira exagerada. E eu acho que é um cara que foi importante pro Palmeiras. Tanto é que o Palmeiras, nesse momento, com o Murilo não indo tão bem, sofre pra ter um reserva ali. Quer que eu fale a verdade, Renatinho? Saudades? O torcedor palmeirense tem saudade do Lua. Tô falando aí, ó. Aí é lugar de fala. Lugar de fala. Então eu acho que o Luan foi um pouco injustiçado. Só que eu acho o Natan um zagueiro de um nível mais alto do que o Luan. Eu acho que o Luan tem mais serviços prestados, mas o Natan já tá jogando jogos grandes em Europa já tá há um tempo, enfim. Tá no Betis hoje, né? Sim. Sabe? Eu fico com o Natan. E aí? Cara, é bem difícil esse voto, eu acho. Um cara tem uma carreira 100% consolidada, muito boa, venceu tudo que tinha pra vencer no futebol brasileiro. E o outro tá começando a construir, tá caminhando, acho que passos muito bons, assim. Eu acho que o Luan sai do Palmeiras, inclusive, vai ser campeão no México lá, jogando muito bem ainda, até hoje. Eu acho que o Luan atingiu um nível muito alto no futebol brasileiro, mano. Ele ganhou tudo. Ele jogando, né? Muitas vezes ele tava em campo, apesar de não ser titular. Se você montar a zaga, tipo, do século... Gomes e Luan... Não, mas que do futebol brasileiro. Gomes e Luan vai brigar com alguém aí, eu acho. Dupla de zaga. Dupla de zaga, E o Luan foi muito importante. Ele fazia um negócio que hoje é muito normal, né? Que é zagueiro sair jogando muito bem. O passe do Luan era absurdo. Eu vou votar no Luan. Eu vou deixar pra você decidir. Não, eu vou com o Luan nessa também, porque eu entendo... Eu iria com o Luan, mas eu acho que ele deu uma forçada aqui nessa da dupla de zaga. Quando a gente coloca, e muitas vezes a gente coloca nível de enfrentamento, né? Dos caras que jogam no futebol europeu, blá blá. Mas também não acho que o Natan já esteja num nível pra gente considerar isso, por exemplo. Não acho que ele seja um cara lá que super se destaque e tal. Inclusive não chegou a times de ponta do futebol. Não tô nem dizendo primeira prateleira. Tô dizendo segunda, quem tem terceira. Até acho que ele não. Ainda não. Então eu vou no Luan aqui, que ganhou tudo que tinha pra ganhar por aqui. E eu acho um muito bom zagueiro. Otávio ou Ricardo Graça? Aí tá brincando. Todo respeito ao Ricardo Graça, que é muito gente boa, mano. Tipo, a gente tá falando de um cara que é um dos mais legais do futebol, mano. Mas, pô, ele tá jogando no Japão, se eu não me engano. Acho que eu não lembro de nenhum dos dois jogando no futebol brasileiro. De nenhum dos dois. Mas eu vou votar no Otávio. Acabou de ser... Bom, né? Foi vendido do Porto pro Paris FC. Vou ficar com ele nessa. Paris FC que tem estádio colado praticamente, né? Com o estádio do Paris Saint-Germain. Bem maluco. E aí, vai com quem? Cara, o Ricardo Graça, ele surgiu muito bem. Gente, não tem muito debate, com todo respeito. Essa transferência aí, pô, Porto pro Paris FC já bate de frente com a carreira do Ricardo Graça já, mano. Tipo, e olha que são dois times, tipo, o Porto é pique e o Paris FC corre por fora. Era um jogador que chegou a pegar a seleção de base, ele bastante. Jogou na Olímpica, né? Oi? Jogou na seleção olímpica, né? Sim. Um jogador que se tinha muita perspectiva, mas era um cara... O profissional, ele não desabrochou, pô. A questão da estatura, que eu acho que pegava um pouco pra posição e tal. Já dá pra dizer que o Otávio já foi mais longe já, né? Ricardo, se eu não me engano, tá no Japão, já faz um bom tempo já. 4 temporadas. Né? Então, não, eu vou no Otávio. Então o Otávio leva essa. E é Jorge ou é Leandrinho? Pô, é que o Jorge, a carreira dele fez assim. Mas o Jorge, quando ele surgiu no Flamengo, ele era muito pica. O Leandrinho, ele, pô, jogou em todas as categorias de seleção de base, foi campeão com a seleção, beleza. Só que, pô, o Leandrinho nem minutagem no Vasco teve, acabou de ser vendido. O Vasco vendeu 50% do passe dele pro Al Sharjah.
né? Essa venda já foi confirmada, ele postou a despedida hoje do Vasco, por sinal. Então não tem como não votar no Jorge aqui, né? O Jorge, quando surgiu, já vai pra... Entendeu? Nossa, o Jorge, né, cara? O Jorge surgiu muito bem. Que fim levou o Jorge, hein? Tá no Remo, né? Caraca, velho. Pelo menos o acesso da série, ele entrou no jogo do acesso também. Assim, eu acho que o Jorge, de uma maneira geral, entregou mais. Sim. Eu acho o Leandrinho muito bom jogador. Eu acho... Não tem como debater isso aqui, gente. É Jorge. O Leandrinho nem começou a carreira dele ainda. Tipo... então, o Jorge chegou pra ser titular e o Piquerez reserva. Quando o Vinha sai. E aí ele perde a posição porque o Piquerez é muito regular. O Jorge ele não consegue jogar, depois sai tem do Flamengo, problemas. Porto, Mônaco, e aí começa a queda livre. Mas o Jorge jogou mais bola que o Leandrinho. Acho que o Leandrinho é um cara que eu queria entender por que não tem mais minutos, assim, na ausência do Piton e tal. Vai ser alguma coisa ali de dia a dia, porque ele é bom jogador, o Leandrinho. Mas é Jorge. É Jorge. Não, aí é Jorge, né? Um cara que já foi mais longe na carreira. Na minha conta tá 3-2 Flamengo aqui, né? Porque eu fiz um voto diferente, se eu não me engano. Ele não tem um caminho a ser trilhado e tem potencial, mas é muito estranho que, mesmo na ausência do Piton, jogue o Puma, por exemplo. Comentário. Live do Dezão, Fluminense procurou Rafael Navarro. Aí o outro respondeu, periclitante essa porra. Invertido e ele não tem oportunidade, né? E aí, pô, se ele não tá sendo titular no Vasco, né, agora, com a ausência do Piton, e eu preciso votar no Jorge, que, pô, jogou muito no Flamengo, jogou fora. Felipe Melo ou Andrei Santos? Pô, aqui Mano, eu vou te falar. Pô, o Felipe Melo foi campeão de tudo. Evidentemente, o voto vai acabar caindo pro Felipe Melo aqui. Porque, pô, ele já se aposentou, fez toda a sua carreira. E, pô, enfim, fez sua trajetória. Agora, o Andrei Santos é pica das galáxias, tá? O Andrei Santos pode terminar a carreira sendo maior. Ele surge no Vasco de forma meteórica. Tipo assim, você olhava pro campo, parecia que ele não falava o mesmo idioma dos outros jogadores. E, de fato, não falava. Ele é vendido pro Chelsea rapidamente. O Chelsea empresta pro Strasbourg. No Strasbourg ele começa a ter mais minutagem jogando a Ligue 1 e começa a performar, fazer seus gols, dar suas assistências. Ele volta pro Chelsea, né? E, pô, começa a ter sua minutagem, começa a ter a sua importância, começa a mostrar seu valor, começa a ter grandes atuações. Hoje, o valor de mercado do Andrei Santos é um negócio sobrenatural, tá muito, 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 muito forte. Só que é o que eu tô falando, a gente tá comparando um cara que tá iniciando a carreira com um cara que terminou a carreira. E terminou em grande estilo, né? Pô, foi campeão da Libertadores com o Palmeiras, foi campeão da Libertadores com o Fluminense. Pô, tem inúmeros jogos pela seleção, apesar de ter tido aquela situação na Copa e tal. Então eu acho que é natural o Felipe Melo receber o voto. Foda, né? A conta já até parou. Sim, e é nele, né? Felipe Melo. Pô, acho que Felipe Melo é um cara que fica muito marcado pela Copa, principalmente, por ser seleção brasileira, que abraça muita coisa. Mas acho que aí, quando ele volta ao futebol brasileiro, tira um pouco ele consegue tirar um pouco. Ele ganha Libertadores com o Palmeiras, jogando bem, e outros títulos, e ganha Libertadores com o Fluminense, mais velho ainda, e sendo titular também. Uma carreira absurda do Felipe Melo. E o Andrei, pô, acho que vai ser um grandíssimo volante, tem evoluído cada vez mais, tem tido cada vez mais minutos. O problema é que ele briga com o Caicedo lá, então algumas vezes fica complicado. Mas natural também, a questão Felipe Melo. Felipe Melo jogou muito fora também. E aí? É Felipe Melo? Eu acho que o Felipe Melo tem muito... Acho que até um pouco por conta de como ele é como pessoa, né? Tem que chegar, tem que ser forte. E aí ele age como um volante brucutu. Mas não é? E não é, cara. Exato. E não é, meu, o que o Felipe Melo jogou na Juventus, o que ele jogou no Galatasaray, o que ele jogou no jogo da Copa que ele é expulso. A bola que ele dá pro Robinho. É assim, o Felipe Melo foi um dos melhores volantes que a gente teve aí nos últimos tempos brasileiros. Pô. O André ainda vai desenvolver, acho que é um jogador para ser, como o Caio falou, jogador de seleção. Mano, eu vou falar uma parada aqui, eu sei que tem gente que pode ficar puta. Eu acredito que o Andrei Santos, é claro, tem que ver como é que as coisas vão se desenvolver com o passar do tempo e com as coisas andando, caminhando, mas eu acredito que o Andrei Santos ele tem potencial pra disputar a Copa do Mundo. Não tô falando dessa de agora, até porque, pô, tá muito em cima. Mas, tipo assim, mais pra frente, com a evolução, a sequência, a experiência, eu acho que ele tem um potencial considerável. Vai ser por mais alguns ciclos, mas o Felipe Melo é muito louco isso, porque apesar de às vezes não concordar às vezes com a maneira como
algumas coisas dele assim, eu consigo separar as coisas. E ele foi um jogadoraço, cara. Jogador, mentalidade também, um cara que chega no elenco e todo mundo fala que acrescenta e tal, mesmo em fim de carreira. O Felipe. Pô, eu lembro os primeiros jogos do Felipe Melo no Brasil, quando ele voltou pro Palmeiras. Pô, o jeito que ele lançava a bola assim, você vê o cara jogando ao vivo, ele passou muito tempo jogando fora, né? Então você vê o cara lançando bola, fatiando, assim, qualidade do Felipe Melo pra jogar. Tá com a equipe aí montada já, o auxiliar dele sabe quem Imagina quem for jogador do Felipe Melo. Então, né? Vamos correr pra cá. Nossa senhora, é carisma mesmo. E o filho dele também joga, né, Felipe Melo? Sim. Tá no Fluminense, se não me engano. Porque já é mais velho, então daqui a pouco a gente já vai ver, não é? Dos molequinhos, Isso, né? a gente tá ficando velho, né? A gente tá ficando velho. Y ou Douglas Luiz? Pô, aqui vai ser foda, porque a gente vai entrar num debate e vai ter uma parte saudosista e até sentimentalista de que, mano, o Ibson, a nova geração de flamenguistas, sei que tem muito moleque novo aqui na live, não conhece. Mano, o Ibson, ele era, tipo... Hoje, muito torcedor do Flamengo vai falar, pô, o cara não é ídolo do Flamengo, mas, mano, ele era a pica das galáxias, tá ligado? Tipo, todo torcedor do Flamengo amava esse cara. Tô falando sério, não tô de sacanagem. Ele era muito pica. Agora, a gente tá falando de um Flamengo de uma época de vacas magras. A gente tá falando de um Flamengo que não era nem próximo da potência que é hoje. Pô, o futebol é muito cíclico, né? Pô, houve um período que a potência era o São Paulo, houve um período que a potência era o Cruzeiro. Então, tipo assim, ele era muito pica pro que... Tipo assim, ele era o super-herói que o Flamengo precisava naquele momento, tá entendendo? Agora, o Douglas Luiz, pô, ele surge no Vasco jogando, se eu não me engano, o jogo de estreia dele é contra o Vila Nova na Série B, ele faz um gol até do meio da rua. Porra, ele assusta com o nível de atuação, ele é transferido, e aí, pô, depois daí, mano, me recapitula aí comigo os clubes que ele passou. Tem o Nottingham Forest, ele jogou Juventus... Caralho, o que mais, mano, que eu tô esquecendo? Tem mais clube que ele... Aston Villa. Então, tipo assim, se a gente... Girona. Então, se a gente for avaliar, mano, a gente já tá falando de um clube da La Liga. A gente tá falando de 3 clubes da Premier League, né? Porque ele foi comprado pelo City. Então, é City, Aston Villa e Nottingham Forest e Juventus. Então, tipo assim, ele pode não ter conseguido o destaque que a gente espera que ele consiga. E que a gente... cria de expectativa nele. Mas, pô, não tem como a gente imaginar como se todos esses times são otários e contrataram um cara sem ver. Sem que ele tivesse, de fato, potencial. Tanto que a gente já viu ele fazer grandes atuações e já vimos também ele atuar na seleção brasileira e ele atuar de titular da seleção brasileira principal. Então, mano, pra mim aqui é Douglas Luiz, tá ligado? Com o máximo de respeito pelo Ibson, que eu fiz questão de falar aqui da história dele e tal, da importância que ele teve pro Flamengo no período que ele tava, mas eu acho que o teto do Douglas Luiz é mais alto que o teto do Ibson, tá ligado? Eu acho que é um teto... São tetos diferentes, mano. Ah, não. Pô, no Ibson. O Ibson tem vários memes na internet do Ibson, né? Tem uns caras que defendem o Ibson. Mano, o Ibson jogou muita bola no Flamengo. Ele não jogou mais que o Modric, mas ele jogou muita bola no Flamengo. No Corinthians... Pô, tinha uns caras no Flamengo, mano, que era enjoado demais, mano. Pô, em épocas que o Flamengo não tinha times, pô, milionários e tal. Pô, o Renato Abreu era uma insanidade. É maluco, velho. Era falta pro Flamengo do meio de campo, você podia sair da reta. Tira as crianças da sala. Batia pro gol de qualquer jeito e quando via, ele já tinha feito gol. Pô, tinha uns caras ali que parecia que se transformavam. Ele foi muito mal, os caras queriam matar ele. Williams, volante Williams. Carniceiro esse. Mas, pô, ele era muito pica também. Mano, vou te falar, o pessoal não vai lembrar. Dario Botinelli. O Dario Conca foi pro Flamengo também, mas não jogou. O Botinelli jogou, tá ligado? Pô, Everton, moleque, Everton era outro que tinha muito esse tipo DNA do Flamengo assim, né? Tiveram vários jogadores assim que a gente pode entrar nesse cenário. Paulinho 762, vários. Mas o Douglas Luiz, eu acho que ele atingiu Que Reinier, cara. Reinier, ó, a gente tá falando de Léo Moura, a gente tá falando de Ibson, a gente tá falando de Kleberson, a gente tá falando de Renato Abreu, de Dario Botinelli, a gente tá falando de Reinier, mano. A gente tá percebendo que a gente não tá conversando a mesma coisa, mano. A gente não tá conversando a mesma coisa. O Douglas me decepciona um pouco. Porque ele come a bola no Aston Villa, ele joga muito no Aston Villa, né? Aí ele vai pra Juventus, não consegue jogar na Juventus e agora ele tá tendo dificuldade pra jogar no Nottingham também. Acho que até pro estilo de jogo, o Nottingham é um time
mais direto e tal, e ele é um cara mais de construção, de passar muita bola por ele, mas acho que o Douglas é um jogador mais de um calibre maior, assim, acho que atingiu coisas maiores, apesar de eu achar que poderia chegar mais. Mano, eu acho que se o Douglas voltar pro Brasil hoje, ele vai deitar e rolar. E eu tô com medo de acontecer de, tipo assim, um Palmeiras pegar, tá ligado? Eu nem quero cogitar o outro clube lá pegar, o outro lá. Esse mesmo que você tá pensando, o do vídeo. Eu não quero nem cogitar, mas eu acho que se ele vai pro Brasil, ele... Essa também? Eu tô nessa. Sobra. Acho que... Pô, o Y jogou pra cacete mesmo aqui, tá? No Flamengo jogou muita bola. Mas acho que o Douglas é uma prateleirinha acima, assim. Mas, pô, o Douglas não atingiu, velho. Não atingiu o que a gente achava que ele ia atingir quando ele sai do futebol brasileiro. A gente tinha... Acho que a maioria das pessoas tinha certeza, assim, que ele ia voar na Europa. E ele fez temporadas boas, mas o Aston Villa, pro salto que a gente achou que ele ia dar depois dali, não aconteceu, né? E aí já faz um tempo... Pô, a gente sempre fala... Douglas... Irmão, DG é cria de IAPC. Mano, boiei aqui na abreviação. Meu vizinho te afirma que ele nunca jogaria no Vasco, ele no Flamengo, ele é muito Vasco. Não, boto fé, viado, mas, pô, ele é profissional também, então, pô, eu tenho esse receio. Mas, mano, o DG faz live, não sei se estão ligados, né? Já teve várias vezes que eu comentei na live dele, ele falou, pô, de Vasco e tal. Já encontrei ele uma vez no Racha do Maneirinho, pô, eu falei de Vasco com ele. Encontrei ele na festa do Lucas Schilt, tempo atrás, que eu até tirei uma foto, eu, o DG e o Alan, e falamos de Vasco. Tipo assim, ele realmente é muito Vasco. Mas, pô, o jogador é profissional também, entendeu? Tipo, tem que fazer. Eu entenderia ele. Luiz, pô, seleção brasileira e seleção brasileira. Eu só não ia querer ver ele nem pintado de ouro e ia torcer por isso muito. Mas eu entenderia. Seleção brasileira e ele nunca consegue pegar essa vaga de... E não dá pra nós defender uma convocação depois do Aston Villa. Ele não consegue. E, pô, ele foi capitão da seleção de base por alguns anos aí, sendo importante, jogando bem, mas eu ainda acho que é Douglas Luiz, acho que é mais jogador. Augusto ou Coutinho? Mano, eu já falei, eu sou Coutinho até o final, tá ligado? Pode ficar achando que é clubismo e tal. O Renato Augusto, mano, foi um jogadoraço. Teve momentos marcantes, teve fases de Prime que eram insanas. O Renato Augusto no Corinthians, então, mano, tipo assim, era um jogador que levitava em campo. Mas, mano, o Coutinho, pra mim, o teto dele é muito mais alto. A gente tá falando de um jogador que a carreira foi Liverpool, Bayern de Munique, Barcelona, campeão por onde passou, seleção brasileira. Me arrisco a dizer que na Copa que o Coutinho participa, ele teve até certo protagonismo, sendo um dos jogadores mais importantes da seleção brasileira. Então, pra mim, é Felipe Coutinho, mano. Felipe Coutinho, e eu já falei, eu sou Felipe Coutinho, mano. Onde vocês me perguntarem, eu sou Felipe Coutinho, eu defendo o Felipe Coutinho, eu defendo que o Vasco contrate jogadores melhores pra fornecer um entorno melhor pra ele, que ele é uma engrenagem que às vezes é silenciosa, mas pra quem para pra assistir futebol de fato, mano, sabe que ele é doideira, mano. Nossa, que eu não... Nossa, mano, cara. Tristão. Ainda bem que é o Caio que vai comer. Pô, velho. Assim, eu sei que a Thay é muito fã. Eu também sou um dos maiores fãs da história do Renato Augusto. Achei ele um craque absurdo. E eu então, irmão? Pô, ele a única coisa que eu ganhei na minha vida é ele que... Eu acho que, inclusive, ele é subestimado pelo tanto que jogou, assim. Ele é pica, pô. Tá maluco. E a gente não tem noção, né? Mas o Renato Augusto, eu sempre falo, foi 10 do Brasil numa Copa do Mundo. Ele não usava camisa 10, mas ele era 10 daquele time, pá. Então, pra gente ver o nível que ele jogou. Só que o Coutinho atingiu coisas num nível de futebol mundial superior, né? Pô, a luz tá piscando pra já tô deixando vocês avisados. Sim, o Coutinho Liverpool, pô, absurdo. O Coutinho em determinado momento de Barcelona também. O Coutinho... Na Espanha, quando ele sai daí... Acho que vai cair a live e eu vou ter que reiniciar. Ele vai pra Espanha antes de ir pro Liverpool. No espanhol. Mano, ele jogou muito bom. Também, não, espanhol, o Coutinho. Né? O Coutinho acho que é um nívelzinho acima, assim, do Renato Augusto, que é um craque. O Renato não jogou em times desse nível, né? Não conseguiu, jogou no Liverpool, assim, também com essa importância. E não chegou por questões físicas. Apenas isso. Eu também acho. O Renato nunca faltou pra ele QI pra jogar. Porra, é um jogador isso é um dos caras extremamente que ele mais tinha naquele... Ele é um jogador que fisicamente, você olha pra estrutura dele, ele é um jogador que tem estatura, que tem força e tal.
Mas o Renato, ele tem uma sequência de lesões, assim, inclusive ele consegue voltar a jogar no Corinthians, né? Porque com o Maziotti, que cuidou muito dele. Também. O Renato, logo depois que ele chega no Corinthians, quando ele começa a engrenar, não sei se vocês lembram, ele tem uma lesão no rosto. Então, afunda, né? Afunda o rosto. E aí, com isso, o Renato perdeu muito começou a questão de disputar a bola no alto. O Renato é um jogador alto, que tem força, que tem estatura, mas depois ele ainda perde um pouco disso ainda, porque você fica um pouco... E então, assim, o Renato, pra mim, se não fosse as questões, ele ia ser um dos grandes jogadores brasileiros geracional, assim. Eu também acho. Mas não tem como apagar o que jogou Coutinho no Liverpool. É um negócio absurdo, cara. Absurdo. Apesar do Liverpool ter sido campeão depois que ele sai, né? Nem seu Liverpool, a seleção também. O Coutinho sempre jogou bola na seleção quando teve lá. É isso. Renato, talvez seja um dos votos mais tristes que eu já tenho. Isso aí. A gente podia ter a produção podia ter pedalado pra ser a dupla de meias. É isso. Colocava o Renato de então, olha isso aí é coerência. Os três amam o Renato Augusto, mas o voto correto era o Felipe Coutinho. Que também é um querido, imagino eu, não tenho voto. Na minha conta tá 4-4, certo? Que foi um voto de diferença só. Só teve um voto que eu não fui com eles, lá no início. Acho que é isso, né? Aí esse um ponto aumenta um do Vasco, diminui um ali, fica 4-4, eu acho. Ou é o Alan? Pelo menos acusado de clubista não seremos, no meu caso. Verdade. Com dor no coração. Paquetop ou Alex Teixeira? Tipo assim, o Alex Teixeira, ele chegou a brilhar, mas eu acho que aqui não tem comparação, tá ligado? É Paquetá, mano. Paquetá é mais jogador do que o Alex Teixeira. Agora, o Alex já fez muito gol, tá? Fez muito gol. É que, depois que voltou, não performou nenhuma também. Enfim, a torcida do Vasco gosta dele porque ele vestiu a camisa, abriu mão de propostas maiores, mas, enfim, não aconteceu também. Nossa, putz, essa dá uma conversa legal. Porque o Alex Teixeira, pra mim, é um dos jogadores mais talentosos que saíram do Brasil nos últimos anos. Assim, qualidade, bola, ferramenta pra jogar, absurdo. Só que é um jogador que fez escolhas na carreira que foi pra um lado, que o Alex Teixeira preferiu ir pra China do que pro Chelsea. Sim. Ou a gente poderia ter visto o Alex Teixeira jogando numa realidade que o Paquetá joga. Isso é verdade. Não é mentira o que ele tá falando aqui. Ponto. E é uma escolha. Eu nem entro no mérito se é certo ou errado. Né? Melhor até, porque você é um time melhor. É isso. Ele fez a escolha de ir pro Shakhtar também, né? É isso. A escolha, se o cara acha... Ninguém sabe a condição dele, quanto de feijão que era num lugar e no outro. Entendeu? E nem interessa, o cara quiser ter o cara escolheu, R$1 guardado. Eu acho o Alex Teixeira, no geral... Você viu o Alex Teixeira da Série B, irmão? Em 2008, 2009, esse cara fazia chover. O Neveguete, com 8 anos de idade, eu vi o Alex Teixeira fazer literalmente o gol do acesso do Vasco em louco. Tava no Maracanã, Vasco e América de Natal, jogada do Carlos Alberto, gol do Alex Teixeira, tava lá, beleza? Então eu vi também. Só que, mano, o Paquetá pra mim, ele, tem um teto maior do que o do Alex Teixeira. E, se a gente for avaliar a carreira do Alex Teixeira, tudo bem que muito por escolhas dele, porque ele não faltaram oportunidades. Mas ele escolheu fazer uma carreira com Ucrânia, China, o que fez ele ser um dos jogadores, que já saíram em rankings aí dos mais ricos e tal. E tudo bem, mas o Paquetá é mais jogador mais talentoso que o Paquetá, mas o Paquetá é um jogador que agora vem numa situação até com possibilidade de voltar pro Flamengo e tal, desde que teve as questões das apostas lá, ele não conseguiu se reencontrar, mas o Paquetá já jogou em temporadas de alto nível em Premier League, teve próximo de chegar em City. O Paquetá pra mim é jogador de seleção e eu acho que o Alex Teixeira, por escolhas talvez, e aí eu, de novo, não vou julgar a escolha do cara, foi para um outro caminho. Eu fico com o Paquetá. E acho que o Paquetá foi um dos grandes caras de combinação com o Neymar na seleção, né? Sim. De maior encaixe, eu acho que até pro clube o Paquetá entregou mais. O Alex saiu muito cedo. O Paquetá ainda jogou uma temporada. Sim, pra Flamengo e pra Vasco. O gol contra a Croácia é o Paquetá, a volta do Alex Teixeira também. Tabelinha. Exato, era isso que eu ia falar. Né? Assim, a volta do Alex Teixeira fica muito no imaginário da pessoa como se ele fosse um jogador ruim ou... tá ligado? O pessoal acha que ele é o cara que jogou ali nessa reta final. Só que ali, mano, era ele sem aceitar que o nível desceu muito, entendeu?
A grande realidade é essa. Mas o Alex Teixeira, de fato, jogava fraco, muito. né? Pra não passar um pouco do tom. Mas a verdade é que ele jogou muita bola. Eu me decepcionei muito quando ele voltou pro Brasil, porque eu falei assim, pô, vai chegar no futebol brasileiro. Eu estava em outra empresa e eu falava, pô, se ele estiver bem fisicamente, é um absurdo. Vai voltar pro futebol brasileiro. O Douglas Costa é outro cara que eu também... E vai comer a bola, não sei o quê. Nem é muito legal de lembrar, né? Dando tchauzinho, mas time sendo rebaixado. Valeu, Douglas Costa. Mas eu acho que o Paquetá atingiu um nível de futebol acima. Eu acho mais jogador Justo. O Paquetá também, acho que atingiu um nível de futebol acima, conseguiu chegar na seleção e sustentar lá por bastante tempo, jogando bem. Eu gosto bastante do Paquetá, inclusive se vier pro futebol brasileiro, vai jogar muito, hein? Meu Deus do céu. Paquetá. Então está eleito aqui, tá bem bonitinha a coisa tá aqui, bem legal esse. E Vini Júnior ou Paulinho? Pô, Vinícius Júnior, bateu um teto muito maior, foi campeão de Champions League, fazendo gol na final mais uma vez. O Paulinho, sofreu muito com lesão também, não teve tanta minutagem no Bayer Leverkusen, depois que voltou pro Brasil. Já foi artilheiro já de temporada, foi artilheiro de vários campeonatos, mas agora no Palmeiras já tá sofrendo com lesão de novo. E, mano, o Vini Júnior empilhou tudo quanto é título que você possa imaginar. Pra mim, merecia ter vencido um Ballon d'Or pela temporada que ele havia feito. Então aqui é Vinícius Júnior. Aí não dá, né? Prateleira diferente, nível de jogador diferente. Negócio de melhor do mundo, né? Tudo, né? Estamos falando de um cara que atingiu, o mais alto nível que um jogador de futebol pode atingir. Melhor do mundo, decidindo 2 finais de Champions. Só um jogo no Palmeiras. Não jogou. Fez, sei lá, 5 jogos. Jogou. Mas é isso. O Paulinho saiu com uma boa expectativa, né? E daí depois acabou sofrendo com Renato Augusto ele fez, deu o mesmo caminho. Com algumas lesões. Aí voltou. Galo jogou muito. Aí o Palmeiras foi buscar ele no Galo. E ele ainda não conseguiu voltar. Acho que vai ter um impacto legal no Brasil nos próximos anos jogando pelo Palmeiras. Mas a gente tá falando de um cara nível Real Madrid, nível Champions League, nível futebol mundial. Outra conversa. Outra conversa. Mim, não cabe nem no mesmo papo. Não me vem nem à cabeça outro argumento além dos que o Caio usou. Então, Rodrigo Muniz ou Ryan? Caraca, mano. Rodrigo Muniz é bom jogador, viu? Bom jogador, um centroavante que, por estar um pouquinho mais escondido, assim, acho que teve até uma lesão no final do ano passado ali. Não, eu já falo logo, se eles quiserem ver a cena mais chocante de um streamer na história das lives, eles votam aqui em qualquer coisa que não seja o Ryan e eles vão ver, tá ligado? Eles vão ver um sacrifício em live como nunca antes visto. Vou deixar todo mundo aterrorizado e a culpa vai ser das pessoas que estão votando. Mas eu sou fã do menino Ryan, velho. Eu acho que o Ryan vai atingir níveis maiores. Hoje eu acho o Muniz um cara mais testado, um cara que já joga numa realidade mais difícil, mas eu sou Ryan. E você, capitão? Rola o papo aí do Ryan já sair, inclusive. Pode ser que quando esse vídeo vá pro ar ele já tenha sido vendido. Não! Ziquei esse pá, né? Por uma grana absurda. Quem que é que tá na parada? Te mostrarei. Já saiu, já? Só um joga a Premier League? Ué, que continue assim. Tu quis me ofender com isso? Eu não sei exatamente se vou publicar ou não, então... Tá no meio do programa. Apuração hoje. Mas eu acho que o Renatinho foi bem. Eu vou votar no Ryan. Acho que o Muniz, ele fez... Falar, com todo respeito, o Ryan até agora não teve nenhum momento da carreira dele que ele se demonstrou ser um jogador que não tivesse potencial. Em todas as categorias de base, ano após ano, ele foi artilheiro, tanto em seleção quanto no clube, desde que subiu pro profissional. Claro, ele teve a oscilação de adaptação, né? Mas... os números dele são uma insanidade. Ano passado ele faz uma temporada de gente grande completamente. É um dos artilheiros do Brasileiro, é o artilheiro da Copa do Brasil, extremamente participativo, com uma importância ímpar. Esse ano começou, só teve um jogo, ele fez 2 gols já. E o Vasco tá nessa agora, né, de aguardar
A diretoria admitiu que o Newcastle sinalizou que vai fazer uma proposta, e o Vasco quer esperar a proposta do Newcastle porque parece que vai ser maior. O Bournemouth já fez uma proposta de 28 milhões de euros fixos mais 7 milhões de euros por bônus, que é muito pouco pro Ryan. Se fosse 35 milhões de euros fixos, eu acharia até que é um valor que começa a ser conversado, até porque, pô, é a vontade do Ryan e, Renato, você tem que privilegiar o cara. Sim, mas o cara privilegiou o Vasco. Ele poderia ter saído em final de contrato sem o Vasco ganhar um centavo, ele renovou com o clube, ele fez um acordo de palavra, ele vestiu a camisa, ele respeita a instituição e, porra, mano, agora ele tá querendo voar, mano. Eu acho que o Vasco tem que permitir, mas é claro também, vendo o lado do clube. Então, Ryan, você quer jogar a Premier League? Perfeito. Mas, pô, espera um pouquinho que vai chegar propostas maiores, porque aceitar 35 é pouco pro que o Vasco pode receber por agora. Eu acho que essa proposta do Newcastle, que o Vasco sinalizou, muito provavelmente já vem maior do que a do Bournemouth, senão eles já aceitavam agora, a primeira. Então vamos supor, se é maior que uma, que somando fixo e bônus, né, e variáveis, dá 35 milhões de euros, vamos supor que seja uma de 40. Não chegue nos 50 que o Vasco tá falando que quer, mas seja uma de 40. 5 milhões de euros hoje são mais de 30 milhões de reais de diferença. É literalmente a contratação de um Inestrosa, por exemplo, como tá sendo comentado aí. E, enfim, pra mim ele tem muito potencial. Eu contratava ele no modo carreira aqui e na época ele era... Até criticavam muito ele no Vasco e eu falava que eu confiava nele pra que eu acompanhei ele na base. Mas, mano, quando a gente vai avaliar a característica, a gente tá falando de um cenário que ele é rápido pra caralho. Ele é forte, ele tem uma boa finalização de curta distância, ele dá uma boa finalização de média distância e ele tem uma boa finalização de longe. Ele dribla, ele tem muita impulsão e ele cabeceia muito bem. Então, cara, eu acho que a questão é só de maturação e de ficar cada vez mais pronto, que é o natural, né? Ele tem 19 anos, então, pô, ele vai seguir evoluindo. Mas, mano, tem tudo, tá ligado? Tem tudo. Bastante gol, né? Nos últimos anos aí, fez seus golzinhos. Mas eu acho o Ryan... Acho que assim, se o Ryan tivesse hoje já inserido no contexto que o Rodrigo Muniz está, ele já teria... O Muniz deve ser uns 5 anos mais velho que o Ryan também. Vou botar no Ryan. Eu acho o Ryan mais jogador. Ryan, então. Oi. Boa noite. Esperando o gol dele. Na sinceridade, sem clubismo, qual o valor justo pelo Ryan? Se ele fosse do Flamengo ou do Palmeiras, eu acredito que já teriam chegado propostas na casa dos 50 milhões de euros. E eu acredito que Flamengo e Palmeiras não aceitariam, entendeu? Agora, eu acho natural também, eu acho justo que a proposta pro Vasco seja mais baixa. Eu já falei isso. O pessoal fica, que sei lá o quê, mas o sistema... Não, gente. Flamengo, Palmeiras e outros clubes entregam minutagem em competições de magnitude maior que as competições que o Vasco disputa. E o mercado internacional conta esses jogos de maior pressão, de maior cobrança, de maior enfrentamento. Então é natural. O Ryan conseguiu botar o Vasco numa final de Copa do Brasil, coisa que o Vasco não chegava há 14 anos. Conseguiu quebrar recordes com a camisa do Vasco. Só que é natural que, por ser o Vasco, os valores cheguem mais baixos, entendeu? E até porque para tirar jogador do Vasco, você precisa, naturalmente, colocar menos dinheiro do que para tirar jogador de Flamengo e Palmeiras. Agora, uma diferença muito positiva nessa atual diretoria é que o Vasco tá fazendo jogo duro para vender os jogadores. Porque em outro cenário, o Ryan já teria sido vendido muito tempo atrás por 10 milhões de euros. Entendeu? Totalmente. Não tem muito pra onde correr. 40 milhões mais bônus seria perfeito? Então, é que eu acho difícil chegar nesse valor. Agora, se deixar ele jogar, vai aumentar. Entendeu? Se deixar ele jogar, vai aumentar. Não tem muito pra onde correr. Todo jogo que ele joga, o preço dele aumenta. Isso eu tô comprado com o Fernando Diniz até o final. Faz um mês, hein, velho? Depois começou esse negócio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a 4 pro Flamengo. Hugo Souza, Wesley, Luan, Otávio, Jorge, Felipe Melo, Douglas, Luiz, Coutinho, Paquetá, Vini e Ryan. É isso. Aqui ficou 7-4 pro Flamengo, na minha conta ficou 6-5 pro Flamengo. De todo modo, o Flamengo levando uma vantagem aqui. Mas, pô, vídeo bom, vídeo maneiro. Debatezinho que agrada.